Pai do Senhor, crianças, quero continuar a história da Arca de Noé. O finalzinho já, né? Porque foi o tema que cada um já deu, as outras tias anteriores já deu. Eu vou deixar aqui para vocês, em Gênesis 6 e o 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? Então, todos já sabem bem a história, né? Que Deus falou com Noé, dizendo que ia destruir a humanidade, porque a humanidade estava tudo desobediente, estava fazendo coisa a Deus, que Deus não estava se agradando. E Deus não fez o homem para ter o coração má. Deus fez o homem para ter um coração bom e obediente. E quando Deus olhou lá do céu, só tinha Noé, justo e obediente ao Senhor. Então, quando Deus mandou Noé construir a sua arca, Noé não questionou. Então, Noé obedeceu a voz de Deus e começou a construir uma arca da maneira que Deus tinha dito a ele. Porque Deus deu a medição, Deus deu o tamanho e comprimento, a madeira que ia ser usada, né? Então, assim Noé fez. E o povo não acreditava que ali ia chover, porque era um lugar que não chovia, não era de costume chover ali. Mas, como o povo estava desobediente, Deus decidiu destruir o mundo com água. E não era pouca água, não. Tinha que ser muita água para destruir toda a humanidade. Então, a Bíblia fala que foi 40 dias e 40 noites. Muita chuva. E tudo que existia abaixo morreu tudo. Até os animais que tinham ali ficado, porque não entrou todos. Até os animais que ficaram ali morreram. Então, Noé fez tudo conforme Deus mandou. E eu irei mostrar a passagem em um livro feito desenho, né? Porque para vocês entenderem a figura melhor. Então aqui, ó, Noé, sua esposa e seus 3 filhos. Porque Noé tinha uma esposa e tinha 3 filhos. E através desses 3 filhos, cada um tinha uma namorada, né, esposa, e elas entraram também na arca. Então entraram na arca quantas pessoas? Tem 8 pessoas entraram na arca. Então 8 pessoas, com todos os animais que Deus tinha mandado entrar, um casal de cada animal, porque depois que tudo aconteceu, que a chuva parou, que as águas baixou, Deus tinha um propósito, porque tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Ele destruiu aquela humanidade, mas através da família de Noé, Deus ia fazer outra humanidade. Por isso que ficaram dentro daquelas pessoas, né? Então os filhos de Noé e as noras de Noé tiveram os filhos, e dali foi fazendo outra geração. Os animais, cada um teve filhotes. Então ali foi outra geração que o Senhor assim criou. Então essa é a arca. Muito grande a arca. Por que a arca tem que ser muito grande? Porque entra muito animais. Um casal de cada animal. Muito animais e a família de Noé. E era grande, tinha andar, tinha compartições. Porque os seus animais deveriam ficar em cada casa dos seus cantos. Teve a separação dos animais. Não podia ficar todos os animais misturados, porque grande ia ser a bagunça. O leão ia comer os outros animais. Animais que não eram ferozes. Então, animais ferozes no seu canto, animais domésticos. E dali Noé teve essa sabedoria, porque assim o Senhor deu, né? E essa era a arca. E aqui já mostra Noé e um casal de cada animal entrando na arca, como todos vocês já sabem. Então o Senhor fechou a arca por fora, porque ninguém poderia entrar mais. E foram muita chuva. Muita chuva. Muita mesmo, ó. Porque foi 40 dias e 40 noites. E depois que passou 40 dias e 40 noites, muita chuva, que inundou tudo, né? Mas antes de Deus mandar a chuva, Deus mandou Noé entrar na arca 7 dias antes da chuva cair. Então Noé já morava dentro da arca 7 dias antes da chuva. Então a família de Noé já estava dentro da arca antes de cair chuva. E Deus selou. E mesmo ainda não tinha chovido. Depois de 7 dias, Deus mandou chuva. Depois de 7 dias que a família de Noé estava dentro da arca, Deus mandou a chuva, né? Como inundou tudo, né? E depois do passado período, né? Noé soltou. Primeiro foi um corvo. O corvo voltou porque não tinha lugar para pousar. Depois de 7 dias, Noé soltou uma pomba. E ela tornou de novo. Porque não tinha espaço para ela ficar, porque não tinha lugar.
Então depois Noé mandou mais depois de 7 dias, Noé mandou de novo a pomba. E a pomba veio com um galho de oliveira. Então significava que a água já estava diminuindo, já tinha diminuído. E Noé ficou muito feliz, porque foi um sinal de Deus, né? Que a água já tinha baixado. Então a pomba voltou com seu raminho, né? E Noé mais uma vez soltou a pomba de novo. E ela não voltou mais para Noé, porque ela achou lugar para ficar, como você já sabe as histórias todas, né? E depois disso, Noé viu que a água tinha diminuído e Noé não saiu ainda imediatamente. Noé esperou mais dias até a água diminuir toda. Quando a água secou todas, então Noé estava ali dentro da sua família, era feito uma casa. Estava se alimentando, cuidando dos animais. E chegou o tempo que Noé saiu da arca. Ó, Noé, seus filhos, sua nora, sua esposa e todos os animais saíram daquele lugar. Então o que eu quero passar para vocês com essa história? E além disso, o Senhor fez um pacto, uma aliança com Noé, dizendo que não ia destruir mais a humanidade com água, com dilúvio. E ele fez um símbolo, um arco-íris. E toda vez que a humanidade, o Noé, visse aquele arco, ia lembrar, porque ficou escrito a palavra, né? Essa história de Noé. Quando Noé visse aquele arco-íris, não ia lembrar da aliança que Deus fez com ele, de jamais destruir a humanidade com dilúvio, com água. Então, o que eu quero passar para vocês, como a outras tias já passou, é que essa história é uma história de obediência e fidelidade e fé. Por que fé? Porque Noé não viu a chuva, mas ele teve fé que Deus ia mandar a chuva para destruir aquela humanidade, porque ele conhecia o Senhor. E ele via que aquele povo que estava ali era mau, desobediente, e ele não questionou o Senhor quando o Senhor mandou ele fazer uma arca. Então, o que eu quero dizer para vocês, crianças, criança ouve a voz de Deus? Ouve. Através de quem? Através dos pais, através das mães, das suas dirigentes, das suas colaboradoras. Como? Quando a gente ensina vocês a obedecer, a ir a um culto e aprender a cultuar a Deus, é uma obediência. Se vocês não obedecem à liderança, então você está desobedecendo a ordem de Deus. Se Noé não tivesse obedecido à voz de Deus, Noé tinha pagado um alto preço. Ia morrer Noé e sua família, mas Noé foi um homem obediente. E quando a criança é obediente, Deus abençoa tanto a criança como a sua família. Então, o que é que Deus quer das crianças? Obediência. O que é obediência, tia? A gente vai fazer o que no culto? A gente vai prestar atenção no culto que está sendo cultuado a quem? A Deus. O culto na igreja é um culto cultuado a Deus, tem que ter reverência. A gente vai lá para adorar. E não para brincar, não para estar escrevendo, não para estar cutucando o coleguinha de lado. Não, a gente vai no intuito de adorar a Deus. E Deus se agrada da adoração das crianças. Porque vocês sabem que na Bíblia fala que o perfeito louvor sai da boca de quem? Das crianças. Deus quer o quê? Quer louvor das crianças. Então vocês têm que ir para a igreja o quê? Louvar a Deus. Cultuar a Deus. Amém? Então eu quero passar para vocês essa história resumida, o máximo que eu pude. Porque eu já sou uma das últimas das tias que já deu essa aula. Então você já tinha outros vídeos. Não sei se vocês estão obedecendo. Por que obedecendo, tia? Porque se foi colocado um vídeo, é para se ver. E quando alguma tia pedir para você fazer uma atividade, vocês têm que fazer. Porque ela quer saber aquele conteúdo que ela deu, se vocês aprenderam, se vocês prestaram atenção. Se você não assiste o vídeo, que a tia manda, vocês estão obedecendo? Não. Então eu quero pedir para vocês, criança, cresça obediente no temor do Senhor, que vocês vão crescer jovens, obedientes, Deus vai se agradar de cada um. Louve na sua casa, assista desenho evangélico, leia a Bíblia. Antes de orar, antes de dormir, ore. Quando acordar, ore. Se você não souber ler, peça para sua mãe ler um versículo. Peça para seu pai ler um versículo. Se você não entender, eu sei que ele vai explicar. Isso é muito bom e Deus se agrada. Amém? Tem aquele hino que as crianças sempre cantam. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Entendeu? Então a gente tem que obedecer ao Senhor com alegria. E não forçado, e não obrigado, porque Deus não vai receber.
Agora, se você obedecer ao Senhor de todo o coração, toda criança sabe qual é o seu dever, o que tem de fazer na casa do Senhor, o que tem de fazer em casa. Amém? Então, o conteúdo de tia tá explicando essa passagem para vocês é que vocês cresçam, criança, no temor do Senhor. Sabe o que é o temor ao Senhor? É a obediência. Amém? Se vocês obedecem, primeiramente o pai e a mãe, primeiro a Deus, aos pais e à mãe e às suas lideranças, vão crescer criança que Deus vai se agradar muito. E Deus só tem a abençoar. Só tem a abençoar cada criança, conceder o desejo do coração de cada criança obediente. Amém? Porque aqui, como o Senhor foi com Noé, Ele é com as crianças, Ele é com a nossa família. Mas para que o Senhor não fique com raiva, nem zangado, nem triste, a gente tem que obedecer. Por que o Senhor destruiu essa humanidade? Porque foi todo mundo desobediente. Entendeu? E quando a gente é desobediente, a gente paga preço. E toda criança tem que crescer aprendendo o que é obedecer. Amém? E quando a gente errar, não obedecer, pedir perdão a papai, a mamãe, a quem você não obedeceu. E o papai do céu se agrada. Então, é essa aula que eu quero passar para vocês, finalizando, né? Porque esse é um tema do próximo culto, que vai ser sobre a Arca de Noé. Nós sabemos que estamos em pandemias, a igreja fechou por um período, não sei se vai voltar a tempo de eu dar esse culto, mas mesmo quando voltar, o tema do próximo culto é esse. Não sei a hora que vai abrir a igreja, não sei quando. Então é muito bom a gente se alimentar em casa, entendeu? A ver os vídeos que a tia posta, a estar adorando Deus em casa, ouvindo hino, lendo a Bíblia com a família, já que não pode ir para a igreja. Vamos cultuar em família, amém? E é esse o recado que eu tenho que dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E amém? Eu quero ver a obediência, gente. A obediência. É em primeiro lugar a obediência. Amém?